A paz de Jesus, irmãos. Graças a Deus pela vida dos irmãos que puderam vir. Amém, irmãos? Sei que os irmãos trabalham, né? Cansam, mas glória a Jesus quando os irmãos conseguem perseverar e poder estar orando, né, irmãos? Intercedendo e pedindo a Deus graça sobre as suas próprias vidas, né? E sobre o corpo de Cristo. E precisamos de bastante oração. Amém, irmãos? Nunca deixe de orar, né? Interceder pela vida de cada um dos irmãos. Para que Deus seja, né? A palavra diz que Paulo sempre pediu oração, né? Para que a palavra sempre saísse com confiança dos seus lábios. E é o que cada um de nós precisamos, né, irmãos? Falar da palavra de Deus com confiança, né? Para jamais recuar em momento algum, mas sempre seguir adiante, falando da sua palavra, do seu evangelho, né? Ainda mais nos dias de hoje, né, irmãos? Em que as pessoas, elas, cada dia menos se preocupam com o conhecimento de Deus, como nós falamos semana passada, né? Semana passada a gente falou um pouco sobre né, a Igreja Católica, né? E aí o Tom foi lá e colocou na rede social, né? Uma parte da pregação de quinta-feira passada. E aí, meu irmão, deu o que falar, viu? Falaram poucas e boas, como diz o ditado, né? Xingaram, né? E falaram tanta coisa, irmão, mas tanta coisa. Mas a gente pode perceber que as pessoas, elas cada dia mais têm menos entendimento. Cada dia mais elas se importam mais com o homem do que com a palavra de Deus. Cada dia mais. Então, uma das coisas que as pessoas mais diziam lá, nos comentários, eu estava vendo, alguns até engraçados, né? Mas uma das coisas que as pessoas mais diziam lá, nos comentários, por exemplo, é que o Papa, na verdade, ele era um substituto, digamos assim, ou ele assumiria o lugar de Pedro, porque eles entendem que cada Papa está, na verdade, no lugar do apóstolo Pedro, é um sucessor do apóstolo Pedro, né? O líder da igreja, ele na verdade é um sucessor do apóstolo Pedro. E na verdade não, irmãos, na verdade não. Veja, essa semana, ou a semana que vem, eu não sei que dia que vai ser, tem uma coisa que eles chamam de conclave, né? O que é o conclave? Conclave é duas palavras, né? É fechado, praticamente ali, fechado a chaves. Eles entram dentro de um lugar lá no Vaticano, passa a chave, e lá dentro desse lugar, dessa sala, desse salão, onde eles fazem a votação para escolher o próximo Papa, né? Se vocês abrirem Atos capítulo 13, Atos capítulo 13, versículo 1 diz assim: Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, ou Negro, e Lúcio, de Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que vos tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, isso aqui que é um verdadeiro conclave. Por quê? Porque o conclave que existe na Igreja Católica, na verdade, eles fazem uma reunião para escolher politicamente, não é pelo Espírito Santo. Não é como foi feito aqui. Aqui eles oraram, jejuaram, e o Espírito Santo separou homens para a obra que ele queria fazer. O Espírito Santo falou: olha, separa aqui Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho para eles. E o conclave, na verdade, não é para isso. Nada mais é do que um jogo político entre eles.
Se um vai ser mais linha dura, se o outro vai ser uma linha mais progressista, se o outro vai liberar mais coisas, se o outro vai ser uma pessoa mais fechada. Então, na verdade, é uma política, não é uma coisa escolhida pelo Espírito Santo. É política aquilo ali. Simplesmente uma política. Então, as pessoas, infelizmente, elas não conseguem entender que aquilo ali nada tem a ver com o Espírito Santo de Deus, mas uma pura política. Então, quando as pessoas dizem que, na verdade, o Papa ele vai assumir a cadeira de Pedro, infelizmente eles não conseguem entender também que, na verdade, Pedro era líder de qual igreja? Pedro era líder da igreja dos gentios ou Pedro era líder da igreja de Jerusalém? De Jerusalém. Então, várias pessoas disseram assim, que o Papa, na verdade, ele está no lugar de Pedro. Só que Pedro não era líder dos gentios. Veja que aqui a palavra está dizendo que o Espírito Santo apartou Barnabé e Paulo para a obra que ele tinha para fazer. E qual era a obra que o Espírito Santo separou Barnabé e Paulo? O Espírito Santo separou Paulo e Barnabé para enviar eles aos gentios. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo havia separado eles para pregar para nós. Nós somos gentios. Pedro estava separado para pregar para quem? Para os judeus. Então, a cadeira de Pedro, se for literalmente falando, o sucessor da cadeira de Pedro não é para os gentios, é para os judeus. Porque o que significa apóstolo? É aquele que foi enviado. Então, existe uma diferença muito grande em que as pessoas não conseguem nem entender na palavra. As pessoas entendem que Pedro era o líder da igreja no total. Ele estava acima de tudo e de todos. E não é isso aí. Deus enviou Pedro para pregar em Jerusalém. E ele pregou em Jerusalém. Só que Deus escolheu Saulo para ser apóstolo dos gentios. Então veja que o engano é tão grande que eles não conseguem nem entender que se fosse para suceder a cadeira de alguém, essa cadeira tinha que ser de quem? De Paulo. Tinha que ser a basílica de Paulo e não de Pedro. Então veja que eles estão tão perdidos que não conseguem nem entender quem é um apóstolo dos gentios. E que está dizendo isso é a própria palavra. Aqui que está em Atos mesmo, vai em Atos 22, por exemplo, irmãos. Atos 22. Então, existe uma diferença entre judeu e gentios. Quem são os gentios? Gentios, quando a Bíblia fala sobre a palavra gentil, significa o quê? Todas as gentes. Gentil significa gentes, povos, fora de Jerusalém, fora de Israel. Então, todo mundo fora de Israel, todo mundo que não é judeu, é considerado como gentil. E Paulo foi apóstolo dos gentios. E Pedro foi apóstolo dos judeus. Olha só que interessante. Atos 22, versículo 20. Diz assim, ó, Paulo falando, né? E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente, e consentia na sua morte, e guardava as vestes dos que o matavam. E o que Jesus disse para Saulo, ou para Paulo? E disse-me, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Então, o que significa isso? Vou te enviar. Está dizendo que ele ia ser apóstolo, porque a palavra apóstolo significa o quê? Enviado. A palavra apóstolo significa o quê? O enviado. Então, o que é que está dizendo aqui no versículo 21? Olha, Jesus está dizendo o que para Paulo? Paulo, você vai ser enviado, ou seja, você vai ser um apóstolo dos gentios. Você quer ver aqui um pouco mais para frente, irmãos? Que próximo mesmo aí. Próximo é Romanos, né? Então vai para Romanos. Romanos também tem uma passagem bem interessante. Romanos capítulo 11. 11, versículo 13. Depois de Romanos, vamos para Gálatas. Romanos 11, versículo 13, irmãos. Todos juntos, vamos ler? 1, 2, 3. Porque convosco falo, gentios,
que, enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu. Então, quem é o apóstolo dos gentios? Paulo. Ou seja, Deus enviou Paulo para pregar para os gentios, não enviou para pregar lá em Jerusalém, tanto que ele não ficou em Jerusalém, ele foi para os gentios, ou seja, para o mundo todo. Então veja que o engano é tão grande que as pessoas não conseguem nem entender, nem discernir isso. Olha aqui em Gálatas, você está em Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, vai para Gálatas, irmãos, capítulo 2. O próprio apóstolo Paulo ele vai declarar e afirmar isso. Gálatas capítulo 2. Aqui o apóstolo Paulo ele está deixando muito claro de quem era apóstolo. Então, quando as pessoas elas dizem assim, olha, na verdade, o Papa ele está assumindo a cadeira de Pedro. Eu falei, mas Pedro nem era pregador dos gentios, Pedro era pregador dos judeus. E quem disse isso, está aqui escrito. Gálatas 2, versículo 7, irmãos. E 8, vamos ler todos juntos? Diz assim, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da... Então, olha só, está escrito que Pedro, ele tinha um evangelho para pregar para os... Vamos ler de novo, versículo 7, irmãos. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da... Espera aí um pouquinho. Quem é que está falando aqui? Paulo. Paulo está dizendo que foi confiado a ele o evangelho da... Esse nome incircuncisão é um outro nome que é dado para os gentios. Quem que é chamado de incircunciso? São gentios. Então, Paulo está dizendo, olha, a mim foi dado pregar para os gentios, como a Pedro foi dado a pregar para os circuncidados, que é um outro nome dado para os judeus. Tudo bem? Versículo 8, irmãos. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, ou para os judeus, esse operou também em mim, com eficácia para com os gentios. Aqui no capítulo 1 também tem outra passagem interessante. Capítulo 1, versículo 15. Diz assim, ó. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou à sua graça. Todos juntos, irmãos. Para revelar o seu Filho em mim, para que pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem... Então pronto. Paulo era apóstolo de quem? Dos gentios. Aqui em Efésios também, um pouco mais para frente, irmãos. Depois de Gálatas, Efésios. Efésios capítulo 3. Efésios 3, versículo 1, irmãos. Como é que diz aí? 1, 2, 3. 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então veja que Paulo toda hora declarava, eu sou pregador dos gentios, pregador dos gentios. Então veja que a falta de conhecimento das pessoas faz elas o quê? Errarem. Para finalizar aqui, ó, 1 Timóteo, um pouco mais à frente também, capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 7. Primeiro Timóteo capítulo 2, versículo 7 diz assim, irmãos: para que, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Então o apóstolo Paulo que é o pregador dos gentios e não Pedro. Pedro era pregador entre os judeus. A primeira igreja foi lá onde? Em Jerusalém, no meio dos judeus.
Então veja que o engano é tão grande que as pessoas dizem que o Papa ele vai assumir o lugar da cadeira de Pedro. Só que Pedro não era pregador dos gentios, Pedro era pregador dos judeus. Então veja que a falta de entendimento, de discernimento é tão grande que eles não sabem nem em que cadeira que eles deveriam se apoiar. A gente vai se apoiar onde, irmãos? Em Jesus, né? Porque Jesus Cristo é o fundamento da verdade. E apenas Jesus. Então, quando as pessoas se fecham lá para escolher um novo líder da Igreja Católica, na verdade, aquilo é uma política. Eles não fazem que nem Atos capítulo 13, se reúnem, fazem jejum e oração até o Espírito Santo revelar. Eles não fazem isso. Eles vão encher a barriga. Como está lá naquele filme lá, Conclave. Eles se reúnem, comem, bebem, fumam, para poder depois, politicamente, escolher um líder para a sua igreja. Mas o povo, como diz Oséias, perece por falta de conhecimento. Porque se tivesse conhecimento, eu diria, mas Pedro não é o líder da igreja. Ele era líder da igreja em Jerusalém, como Paulo disse em Gálatas 2, como vimos aqui em 1 Timóteo 2, versículo 7. Paulo era o líder dos gentios. Então a falta de entendimento e discernimento, a falta de entendimento e discernimento é tão grande que, na verdade, as pessoas não conseguem nem diferenciar que tipo de apóstolo que estava sobre os gentios, né, irmãos? Mas, falando da Igreja Católica, mas se você olhar para o nosso, digamos assim, o nosso quintal evangélico, né, o negócio também não tá bom, né, irmãos? O negócio está feio. Então, no meio evangélico, no meio dos crentes, né, denominado cristãos, enfim, o negócio também não está bom. Porque cada dia mais, irmãos, as pessoas elas estão envergonhando e passando vergonha. Então, também no meio evangélico não é uma coisa bonita de se ver. Os irmãos já devem ter visto, se não viram, depois vai ver. Esses dias aí o cooperador Cláudio estava pregando e ele falou de um jovenzinho, né? Um jovenzinho. Um rapazinho de 14, 15 anos. 14, 15 anos, irmãos. A idade do Léo, filho do Cláudio, o sobrinho. 14, 15 anos. O menino está sendo zombado, não no meio evangélico apenas, mas está sendo zombado no mundo. As pessoas do mundo estão pegando a fala do menino e estão reproduzindo e fazendo as piores coisas possíveis. Então o menino tem uma frase lá, que eu nem sei como é que fala, o Tom sabe, né, Tom? Como é que é a frase, Tom, que o menino fala? Irmão, fala aí no microfone, que eu não sei falar isso aí não sei falar inglês não. Sabe, irmão Francisco? Como é que o menino, qual é a frase conhecida do que o menino fala? Of the king, the man and the power. Tá aí, ó. Então, o que significa isso? O menino fala que Deus deu para ele o dom de línguas estranhas. Só que essa língua é conhecida, é o inglês. E o que essa fala significa em inglês? Nada. Tem nada com nada. Então você vê, irmão, que um jovem de 14 e 15 anos, ele está servindo de esculhambação, zombação no meio evangélico. E aí você coloca uma criança em cima de um púlpito, um pastor que permite isso, ele é um irresponsável. De todos ali, irmão, aquele menino é o menos culpado. É o menos culpado. A começar pelos pais, que são irresponsáveis, a começar pelos pastores, ou pastor dele, ou o pastor que convida ele para poder estar pregando, dando um microfone na mão dele, e vendo que ele não tem instrução nenhuma na palavra. Ele apenas começa a falar que é profeta, e começa a profetizar, e fala uma coisa aqui, outra coisa acolá, e a palavra de Deus não é pregada. E quando ele fala da palavra de Deus, ele fala besteira. Ele fala besteira. Então vejam, irmão, que as coisas não estão fáceis para ninguém. Para absolutamente ninguém. Então, quando nós falamos domingo, por exemplo, falamos de os pais devem proteger. Onde é que estão os pais desse jovem para proteger esse menino? Porque ele está tomando tanta pancada, mas tanta pancada, que daqui a pouco ele vai endurecer, pode endurecer o coração dele, e ele se revoltar contra Jesus.
Um jovem de 14, 15 anos não deveria passar por isso. Então, onde estão os pais para repreender, para trazer ele para debaixo das asas e dizer assim, olha, filho, você vai ficar aqui e agora não é seu tempo. Então, isso não acontece. Isso deveria acontecer. Então, irmãos, começou a circular muitos vídeos, eu comecei a ver esse jovem pregando e as pessoas dando glória a Deus. E o cara começou a falar essa língua aí, que eu não sei falar, que é inglês, mas eu não sei falar. E as pessoas começaram a pular, sapatear, gritar e dar glória a Deus. E não é nada aquilo ali, não é absolutamente nada. E as pessoas acreditando. Então, veja só, irmãos, nós falamos algumas quintas-feiras aqui sobre Apocalipse, e lá, eu lembro que uma dessas pregações, eu disse para os irmãos, a apostasia é tão grande que o anticristo, quando aparecer, não vai ter dificuldade de enganar as pessoas, não vai ter dificuldade. Porque se um menino de 14 anos consegue arrebanhar um monte de gente, falando um negócio que está na cara que aquilo ali não é de Deus, consegue arrebanhar tudo isso, e quando o anticristo aparecer, quando ele falar, a palavra diz que ele vai ter sinais, prodígios e maravilhas, quando o anticristo aparecer, aí vai enganar com mais facilidade ainda. Se as pessoas caem no lábio de uma criança de 14 anos, que os pais irresponsáveis deixam esse menino para lá, você quer ver um negócio? Vai em Provérbios aí, irmãos. Provérbios, acho que é 29. Hoje em dia, irmão, hoje em dia você falar um texto desse aqui, eu vou dizer, porque você é preso. Ô Tom, vê outra tradução aí, por favor, aí. Provérbios 29, irmãos. Então, irmãos, eu fiquei olhando assim, né? Eu falei, a culpa não é desse menino. A culpa é do pai, é da mãe, que não protege, que não está protegendo a vida dele. Não está protegendo. O menino vai para um lado, vai para o outro, estuda, tem escola? Não tem. Deve estar estudando o quê? Pela internet. Então, veja, irmãos, essa é uma idade, porque pregação, irmão, não é uma coisa que se dá na mão de uma criança. A pregação tem que dar na mão de quem? De quem é responsável. Não pode ser neófito, a palavra diz. A pessoa, você pode pregar no mundo, agora você instruir a igreja, não pode ser na mão de uma criança. Não pode ser. Você não pode, Deus não dá um ministério, mas Deus deu lá para Jeremias e não sei o que e tal. Existem exceções? Existe, mas nem toda exceção é uma regra. A palavra diz que Deus deu uns para pastores, doutores, profetas, evangelistas, querendo aperfeiçoamento da igreja. Não vai pegar uma criança que está estudando, que tem o que fazer na idade dela, que não tem sabedoria, não tem entendimento, jamais. Então, veja, irmão, as coisas estão tão feias que as pessoas estão caindo porque falta conhecimento, falta entendimento, falta busca a Deus. Isso é uma apostasia que tem acontecido. É uma apostasia. Eu sempre tenho dito para os irmãos, as pessoas elas acreditam em tudo, absolutamente tudo. As pessoas têm na cabeça delas o quê? Não importa o que seja, se te faz feliz. Isso te faz feliz? Faz. Então é de Deus. E não pode ser assim. Olha só, Provérbios 29, irmão, versículo 15. O que está escrito aí? Todos juntos. De novo. Então, quantas mães são envergonhadas hoje em dia? Muitas. Por quê? Por quê? Falta repreensão. Eu não estou falando de espancamento, não é disso que a palavra está falando. Vai espancar a Sofia, não é isso que está falando. Está falando de repreensão. Está falando de repreender. A repreensão, irmão, é o quê? É um freio. É um freio. Leia, Tom, por favor. A criança que é corrigida com umas palmadas aprenderá a se comportar direito. A criança que sempre faz o que quer
faz seus pais passarem vergonha em público. Pois é. O que o mundo prega hoje? Que você não deve corrigir seu filho. Não está falando de espancamento, está falando de correção. Está falando do quê? De auxílio. É auxiliar. A mãe e o pai que não corrige seu filho vai passar o quê? Vergonha. É o que o texto diz. Por quê? Olha o que acontece. Olha o próximo versículo. Leiton. Quando as autoridades são mentirosas e desonestas, o povo também será mentiroso e desonesto. De novo. Quando as autoridades são mentirosas e desonestas, o povo também será mentiroso e desonesto. Aqui na nossa tradução diz, quando os ímpios se multiplicam. Por que os ímpios se multiplicam? Porque quando é criança não é o quê? Repreendido. Versículo 17, irmãos, o que diz aí? Castiga o teu filho e te fará descansar, e dará delícias à tua alma. Então quer fazer os... Castiga o teu filho e te fará descansar, e fará delícia à tua alma. Então, você quer ter descanso da alma? Não é quando a gente entrega um celular na mão dele. É na correção. Leia nessa tradução, irmão. Castigue seu filho quando for necessário, e você sempre terá uma vida tranquila e feliz. Por quê, irmão? Porque é uma correção. Então, esse menino, por exemplo, ele deveria ser o quê? Corrigido. Uma correção. Só que hoje, um texto desse, bom, ele é chamado de politicamente incorreto. Esse que é o nome que se dá. Fala. Uma outra tradução está aqui. Discipline o seu filho, e este lhe dará paz. Ele trará grande prazer à sua alma. Pois é. Então, a correção, ela é importante na vida de um filho. Porque isso desperta a mente dele. Então, não tem como... Você quer ver? Vamos finalizar aqui, ó. Lucas... Passei do horário. Lucas capítulo 2, irmãos. Então, se você olha também no nosso quintal, digamos assim, né, evangélico, segundo a visão do mundo, né, que se você está numa igreja, tem um pastor, tem irmãos, tem louvor, para eles é tudo uma coisa só, né? É tudo evangélico. Por mais que você tente explicar, mas para eles é tudo evangélico. Então, quer dizer, você olha para o nosso quintal, também não está fácil. Esse rapaz, infelizmente, ele é o último da lista. Ele também é errado. Ele também é errado. Mas dali, irmão, passou pelo pai, passou pela mãe, passou pelos pastores dele. Que é daqui, ó, de Carapicuíba, ainda por cima. É daqui de perto, né? Mas olha que interessante aqui, irmãos. Lucas capítulo 2, versículo 39 diz assim, ó. Versículo 41, para não ficar muito longo, né? Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém. Está falando dos pais de Jesus, José e Maria. Ora, todos os dias iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos. Jesus tinha quantos anos? 12. Subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E aí, enfim. Aí lá no versículo 47 diz assim, ó. E todos os que ouviram admiraram a sua inteligência em resposta. E quando viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe, filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele disse, por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. E Jesus desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhes. Então Jesus, sendo Deus, negou-se a si mesmo. Com 12 anos, Jesus era o quê? Sujeito. Então hoje as crianças não querem ser o quê? Sujeitas. Então um menino desse, que está causando na internet, infelizmente, irmãos, ele não é sujeito. Onde está o pai? Onde está a mãe dessa criança? Não era para estar protegendo? Imagina o que pode acontecer na mente desse jovem. Imagina o que pode acontecer no coração dele, a amargura que pode... Imagina a revolta que pode gerar no coração dele. É muito grande. Você colocar uma criança na frente do ministério, seja ele de louvor, seja ele de pregação, e deixar ele, e ele vai explodindo e vai crescendo, irmão, isso aí pode causar um problema muito sério. Muito sério. Então, cada coisa no seu devido lugar, no seu devido tempo, né? A criança tem que brincar, o adolescente ele vai estudar,
E Deus vai usar ele, que Deus possa usar qualquer jovem, né? Mas quando tem uma sobrecarga sobre a vida de um jovem, de uma criança, isso vai dar errado. Se o adulto não aguenta, quanto mais um adolescente. Por mais que ele tenha vontade e desejo, mas alguém tem que estar o quê? Direcionando. Deveria ser o quê? Os pais. E onde é que estão os pais desse menino? Não aparece, ninguém sabe. É como se não tivesse pais. Então, você vê por aí, irmão, a bagunça que é, infelizmente, nessas situações. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor.